Olá pessoal do YouTube, a paz do Senhor a todos vocês. No vídeo de hoje eu vou te mostrar por que você precisa orar pelo menos 1 hora por dia. Quais são os mistérios que envolvem uma vida de oração e as bases bíblicas para isso. Fica comigo até o final que eu tenho certeza que as suas orações nunca mais serão as mesmas. Pessoal, no último vídeo, que por sinal viralizou, teve muitas visualizações, eu citei naquele vídeo o tempo que eu indico para vocês de oração diária, que é no mínimo 1 hora por dia, com o método da oração do tabernáculo, tá? Um método que te faz orar 1 hora por dia, fácil, sem complicação, facinho, facinho. Pasmem, eu recebi alguns comentários nesse vídeo questionando e até criticando o fato de eu incentivar vocês a orar 1 hora por dia. E eu vou provar para você nesse vídeo que tá na Bíblia sim, esse horário de oração, e eu vou te convencer com fatos a tomar a decisão de começar a orar assim. Veja bem, eu recebi alguns comentários de que se eu bater o joelhinho ali no chão 15 minutinhos por dia, 10 minutinhos, 5 minutinhos, e orar sendo com um coração sincero, né? Gente, vocês gostam desse negócio de coração sincero. Tem gente que ainda tá naquele evangelho de que Deus só quer o seu coração. Gente que acha que um coração sincero vai passar pano para muita coisa. E não vai não. Por exemplo, a Bíblia não diz em nenhum momento que um coração sincero Deus não rejeita. Não, ela diz que um coração quebrantado Deus não rejeita. Sabe o que é um coração quebrantado? É um coração quebrado, é um coração rendido, que não é resistente, que se dobra, que se arrepende e que obedece. A Bíblia também não diz que as pessoas de coração sincero verão a Deus. Não, ela diz que os corações limpos verão a Deus. Os limpos de coração. E adivinha onde você limpa o seu coração? É somente na oração. Então, se você tem um coração sincero, mas você peca e você ignora a oração, ignora as leis espirituais, você vai com o coração sincero para o inferno. Tome cuidado. Escute uma coisa, se você se sente dependente de Deus, se você pensa que precisa de Deus, você vai querer orar. Quando você não ora, você está dizendo para Deus, eu não preciso do Senhor. Eu dou conta da minha vida sozinho, não precisa se intrometer. Se você ora pouco, você está dizendo, eu preciso do Senhor só um pouco, só até aqui. Daqui pra frente o Senhor deixa que eu me viro sozinho. Uma outra coisa, se você ama a Deus, se você gosta da presença dele, da companhia dele, você também vai querer orar. Porque quando você não ora, você está dizendo pra Deus, eu não quero ficar sós com o Senhor. Eu prefiro ficar aqui vendo meme no Instagram por 1 hora. Passa tão rápido, que a gente nem percebe. Ou seja, o que você faz com prazer, você faz por muito tempo e não dói, não percebe. Então você está dizendo para Deus, dá mais prazer para mim ficar assistindo série durante 3 horas do que ficar com o Senhor. O que eu percebo? Que tem muita gente inventando desculpas para Deus ou para si mesmo. A gente arruma desculpas, inclusive na Bíblia. Ah, tá escrito na Bíblia que não é por muito falar que nós seremos ouvidos. Você arruma essa desculpa para você não orar. Mas a verdade é que a sua carne não quer orar, porque você é carnal. Você não consegue subjugar a sua carne a orar. Quando a Bíblia fala que não é por muito falar que nós seremos ouvidos, o verso de Mateus capítulo 6 está falando de vãs repetições. Veja, Jesus está dizendo que não é para a gente ficar fazendo repetições nas nossas orações. Ou seja, a oração é para conversar com Deus, abrir o seu coração, igual Jesus fazia nas orações dele. Agora, por que eu falo para você orar 1 hora? Quando Jesus desceu do monte, lá onde ele foi traído, e ele encontrou seus discípulos dormindo, ele disse indignado, vocês não conseguem orar comigo nem 1 hora? Essa pergunta, vocês não conseguem nem 1 hora? Significa que Jesus estava dizendo, gente, nem 1 horinha. É no mínimo 1 hora. E por que eles não conseguiam orar nem 1 hora? Não é porque não precisa, porque Deus já conhece as suas petições, porque Deus não quer que você fique 1 hora repetindo as coisas. Não. Jesus responde logo em seguida ao motivo pelo qual eles não oravam. Ele disse, é porque a carne de vocês é fraca. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Deixa eu explicar uma coisa para você sobre isso. Jesus disse que o espírito está pronto, porque o espírito que está em você é dele. Veja, quando Deus fez o homem, ele fez um boneco de barro, e a Bíblia diz que ele soprou no nariz do boneco, o espírito de Deus entrou nele e ele viveu. É por isso que a Bíblia diz que quando a gente morre, o corpo volta para o pó e o espírito volta para Deus. Então o espírito que está em você e que está em todo ser humano é o espírito que veio de Deus.
E por isso que ele se inclina para as coisas de Deus, para as coisas do Espírito. O ser humano é espírito, alma e corpo. A alma está no meio. É você de fato, a sua essência. O que você é eternamente. É a sua alma, que vai para o céu, que vai para o inferno. E de um lado da sua alma está o corpo puxando para você fazer as coisas da carne. Pecar, dormir, comer, tudo que alimenta a carne. Do outro lado da sua alma está o espírito, tentando puxar você para as coisas do espírito. Orar, jejuar, ler a Bíblia, adorar a Deus. E nessa briga entre a carne e o espírito, vence quem estiver melhor alimentado. E daí Jesus olha para os discípulos naquela noite e diz: a carne de vocês é fraca, ela não aguenta orar nem uma hora. Eu sei que para causar essa mudança na sua vida, você vai enfrentar muitas dificuldades. Para mudar de alguém que só alimenta a carne para alguém que tem um espírito que domina a carne, eu sei que a guerra é muito grande. Principalmente porque se você decidir orar, não é só a sua carne que vai se opor, ainda tem o mundo espiritual das trevas que é real e que não vai gostar de te ver orando. Mas o que eu não quero que você pense, que você diga, é que isso é algo extremamente difícil, que é impossível você conseguir. Não, porque a carne não quer, mas como eu te disse, dentro de você tem um espírito que quer. Tem o diabo que vai tentar te atrapalhar, mas tem o Espírito Santo de Deus também, que vai te ajudar a orar. Então não é impossível. Aliás, é mais fácil do que você imagina. Inclusive, eu indico o meu discipulado para você que está tendo dificuldade de conseguir praticar com constância, com perseverança, essas atividades espirituais. São necessárias para você romper de uma vez por todas com essa vida espiritual fria, sabe? Botar o diabo para correr da tua casa, da sua vida e principalmente se tornar um cristão íntimo de Deus, que é o principal. Criei um discipulado online baseado num método muito fácil e eficaz de aprofundamento espiritual que não tem como você não ter a sua vida espiritual transformada. São dezenas de pessoas participando desse discipulado e eu vou deixar o link aqui na descrição e nos comentários para você que quiser conhecer. Mas voltando ao assunto, olha que interessante. Da mesma forma que os exercícios físicos estão para a carne, a oração está para o espírito. Agora eu te pergunto, 15 minutinhos de caminhada por dia vai transformar o seu corpo? Não vai transformar o seu corpo, desculpa, não vai. Vai te ajudar? Com certeza. Você vai sair um pouco mais saudável dessa caminhada que uma pessoa que é totalmente sedentária, por exemplo. Mas não vai transformar o seu corpo, entende? Agora, se você fizer 30 minutinhos de caminhada, vai melhorar a sua vida? Vai, você vai ser mais saudável, vai ter mais condicionamento físico do que aquele que só anda 15 minutos. Mas ele vai transformar o seu corpo? Dificilmente. Você vai ter que fazer uma dieta, vai demorar muito mais tempo para essa transformação aparecer de fato. Agora, se você corre na esteira, depois puxa um peso na academia, perde lá a sua 1 hora e meia todo dia, vai transformar o seu corpo? Vai transformar, querendo ou não. Pode ter certeza. Daqui 3 meses você vai estar vendo o resultado. E no espírito é a mesma coisa. Orar pouco te ajuda? Ajuda, com certeza. É melhor do que não orar nada. Mas você quer transformar a sua vida? Você precisa ter constância e é como Jesus falou, 1 horinha pelo menos todo dia. Aliás, o seu tempo de rede social, de Netflix, ele vai provar na eternidade que o seu problema com orar não era falta de tempo. O problema é não ter obediência em orar e não encontrar prazer nesse relacionamento com Deus. Outra coisa muito importante é que a oração, ela conta com o mistério do falar. Gente, a língua, ou melhor, a linguagem, é algo sobrenatural. Se você ler Tiago capítulo 3, você vai ver lá o poder que existe no falar. Em Provérbio diz que na língua está o poder da vida e da morte. E quando Deus ele fez o homem, ele disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ele estava falando disso também. Deus criou todas as coisas com a palavra e ele deu ao homem o poder nas palavras também. É por isso que se eu tiver fé como um grão de mostarda e disser ao monte, passa daqui para lá, ele vai passar. Não é só a fé, ele precisa da palavra para fazer o milagre acontecer. É por isso que o Espírito Santo ele se manifesta em línguas estranhas. O que fala em línguas edifica-se a si mesmo. É muito claro que a fala humana ela tem um mistério espiritual. Essa semana eu estava conversando com uma psicóloga cristã e ela me disse que a terapia é a cura pelo falar. Você vai lá no seu psicólogo, na sua consulta, aí você fala e a cura das suas emoções acaba acontecendo através da sua fala. Mesmo que o psicólogo não fale nada, que ele fique quieto durante toda a sessão, você vai sair de lá melhor porque você falou. E olha só, se não é através da fala que a gente perdoa,
que a gente confessa pecado, que a gente pede perdão. Tudo isso cura também e vem pela fala. Em Romanos 10, verso 9 diz: se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou de entre os mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Até para receber a salvação em Cristo Jesus existe o mistério da fala. Tá na Bíblia, tá? Romanos 10, verso 9. Então você que já fez terapia, você vai me entender. Eu faço terapia há mais de 4 anos. Se a consulta tiver lá 30 minutinhos só, te ajuda? Ajuda. Mas se tiver 1 hora, poxa vida, ajuda muito mais. O correto é que tenha 1 hora. O psicólogo que atende 30 minutos só, você vai sair de lá no meio do assunto. Eu já fiz terapia em 30 minutos, você sai de lá chorando. Na hora que você consegue abrir o coração, na hora que você começa a chorar, começa a falar, ele fala, preciso terminar. Você sai de lá no ódio, porque na hora que ia ficar bom, que você consegue abrir o assunto, entrar no assunto, a terapia acaba. Quando eu consegui pagar 1 hora de terapia, eu falei 1 hora, é 1 hora necessário. E por que na oração você acha que você vai conseguir abrir o seu coração em 15 minutos? Para de ser preguiçoso, para de inventar desculpa. A primeira coisa que é necessária é assumir. Eu sou espiritualmente sedentário, estou espiritualmente travado, não consigo me movimentar. Mas a culpa é minha, que não oro, que não jejuo, que não leio a Bíblia como eu precisaria. Assuma, é o primeiro passo. Não fica inventando um Deus na sua cabeça que não existe, que só existe no seu pensamento. Ah, Deus me entende, porque Deus vê o meu dia como é corrido, então eu oro só 5 minutinhos e Deus vê o meu coração sincero e fica super orgulhoso de mim. Deus viu Jó, irmão. Deus viu Jó acordando de madrugada para sacrificar pelos filhos. Vai que eles tenham pecado contra Deus, ele levantava de madrugada para sacrificar. Deus viu Jacó passando a noite guerreando com o anjo. Deus via Jeremias madrugando em oração para poder profetizar. Toda vez que você achar que você está abafando, irmão, lembra do que Deus já viu? Deus viu a igreja primitiva ser assassinada por amor a ele, para pregar o evangelho. Deus estava lá, ele viu. Não era um outro Deus, é o mesmo Deus que você está servindo. O mesmo Deus que vê você perder aí 1 hora, 1h30 num jogo de futebol e não tem tempo para orar 1 horinha. Deus viu os crentes sendo comidos por leões nas arenas. Deus viu John Wesley, Finney, Spurgeon, outros muitos homens e mulheres de Deus orar 5, 10, 15 horas por dia. Então vamos abaixar nossa bola. Precisa acordar mais cedo e orar pelo menos 1 horinha por dia para que Deus tenha misericórdia dessa geração e venha com o avivamento que a gente está esperando e está precisando. Ah, irmã Kelly, eu não consigo, eu não tenho assunto para falar com Deus 1 hora. Você precisa conhecer a oração do tabernáculo. É uma oração que te ajuda a orar no mínimo 1 hora. E você consegue orar de uma forma eficaz, sincera, com muito quebrantamento, inclusive. Não esquece de clicar aqui embaixo no link para você entrar no meu discipulado, onde você vai se apaixonar pela oração e vai se tornar um crente cheio do poder. Eu espero que esse vídeo tenha edificado a sua fé. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para você receber a informação dos próximos vídeos. Deixa aqui o seu curtir, o seu comentário também para me ajudar a crescer na internet. E me procure no meu Instagram, Kelly Salles Oficial, que eu apareço todos os dias nos stories, respondo todo mundo pelo direct e também coloco muito conteúdo espiritual por lá. Deus abençoe a sua vida e fique firme em nome de Jesus. Tchau!